Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta primeira aula deste mini curso ISO Porquê e Para Quê. Como já partilhei consigo, criei-o exclusivamente a pensar naquelas pessoas que não conhecem a ISO 9001 e que gostariam de saber quais as vantagens da sua implementação e também conhecer mais alguma coisa sobre a normalização e sobre o papel e a importância da normalização no nosso mundo. Por isso, iremos falar aqui essencialmente da importância das normas e da normalização, e dentro disso, de uma forma muito especial, da ISO 9000, da ISO e da série de normas do Grupo 9000, que são as normas dos sistemas de gestão da qualidade. Também iremos falar um pouco das vantagens da implementação destas normas e também tentar perceber aqui um pouco, será que todas as organizações podem implementar sistemas de gestão da qualidade, mesmo que elas sejam microempresas? E se eu quiser fazer isso, como é que eu posso fazer? Basicamente é dentro deste conteúdo que vamos andar. Como já falei, é um curso introdutório e é mesmo um curso introdutório. Na verdade, ele até existe para qualquer pessoa que nunca trabalhou na área possa ter uma ideia o que é isto das normas, da normalização e não com a finalidade de explicar como é que se implementa uma 9001. Não é de todo esse o intuito deste mini curso. Vamos então começar por abordar aqui o papel da ISO e da normalização propriamente dita. Então, começando pela normalização. Afinal, o que é isso da normalização? É engraçado que às vezes algumas pessoas dizem, e eu por acaso também faço parte dessas pessoas, que dizemos que gostamos pouco de normas. Parece estranho, mas eu que até trabalho com normas, a vida toda, desde 94 que trabalho com normas, mas ainda assim tenho o hábito de dizer que no dia a dia não gosto muito de me orientem, não gosto muito de normas, mas na realidade tudo à nossa volta são normas. Tudo à nossa volta são regras que foram definidas para que possamos viver em sociedade. De alguma forma, elas foram definidas e criadas para resolver problemas que existiam ou problemas que, embora ainda não existiam, se preveja que possam vir a acontecer. Então, elas foram criadas com esse intuito. Se nós repararmos à nossa volta, existem normas sobre quase tudo o que nós possamos imaginar, desde as regras de trânsito até às portas e janelas, até aos vidros dos carros, aos pneus. Tudo aquilo que existe à nossa volta tem regras, tudo aquilo com que nós vivemos tem regras. E uma boa parte destas regras estão definidas em normas internacionais, nomeadamente normas internacionais da própria ISO. Mas, independentemente da ISO, que já vamos ver que dentro da normalização, a própria ISO é uma organização especial, pelo menos no meu entendimento, mas, dizia eu, independentemente dessa organização, a verdade é que a generalidade das normas são criadas por consenso, por organismos de normalização devidamente reconhecidos, que têm comissões técnicas que se dedicam especificamente a estudar, a criar, muitas vezes a traduzir normas para diferentes países, mas antes delas serem traduzidas para diferentes países, antes delas serem aprovadas, elas são discutidas e é criado um consenso. E só depois desse consenso e da aprovação dos organismos competentes dentro das organizações de normalização é que elas efetivamente são publicadas e divulgadas pelos países aderentes. Então, as normas fundamentam-se essencialmente não só no consenso, como em resultados que já existam consolidados e que sejam conhecidos no mundo, quer da tecnologia, quer da ciência, quer da experiência. Todas estas normas são criadas de uma forma objetiva,
com um objetivo último também, que é trazer benefícios para a sociedade, para a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E é por isso que elas são tão importantes. Por muito que eu possa dizer que eu não gosto de normas, é indispensável que eu saiba que em Portugal eu conduzo à direita. Só vou dar um exemplo simples. E que os sinais de trânsito têm um determinado significado que é conhecido de todos nós. Aliás, no caso dos sinais de trânsito, é conhecido no mundo inteiro, salvo raras exceções. Quem diz isso, tantas outras coisas, como, por exemplo, a dimensão dos parafusos. Seria completamente impossível os países terem aqui alguma relação comercial, ou pelo menos muito difícil, mesmo sem ser comercial. Seria difícil termos aqui uma relação se, por exemplo, os parafusos não tivesse acordado quais são as medidas e não fosse igual em todos os países. Quem diz isso, para dar outro exemplo que é muito comum e que, por acaso, como vocês sabem, existe aqui algumas exceções que nos criam alguns constrangimentos, por exemplo, as tomadas, que está determinado como é que elas são no mundo inteiro e por isso, ou não é bem no mundo inteiro, como nós sabemos, existem aqui exceções de 2 ou 3 países, mas isto de facto cria-nos alguns constrangimentos. Se eu quiser ir para lá, tenho que estar a levar adaptadores. Então a normalização é muito importante por isso, porque nos permite depois, no mundo inteiro, ter o mesmo tipo de linguagem, até podemos não falar a mesma língua, mas há sinais que nós compreendemos, há regras que nós compreendemos, que são iguais, que são comuns. Então esta é a grande vantagem das normas e da normalização. Existem diferentes organismos que estudam, mas sempre com os mesmos objetivos comuns. E os mesmos objetivos comuns, como estava a partilhar convosco, têm a ver com a criação de regras fundamentais para o funcionamento da sociedade, o facto de estas normas poderem facilitar e promover o crescimento económico e, em consequência disso, ou na mesma linha de ideias, promoverem o intercâmbio entre os países. E porquê que elas, de alguma forma, promovem o funcionamento harmonioso da sociedade? Porque nos permitem uma melhor comunicação, porque criam uma sensação de confiança, de segurança. Nós sabemos que em determinado, por exemplo, numa estrada, vamos seguros, ou pelo menos minimamente seguros, porque se todos cumprirmos as regras, elas estão estabelecidas de forma que todos possamos circular sem andar a chocar uns com os outros. E isso, de facto, é relevante para nós podermos circular, por exemplo, através de veículos motorizados ou não, ou através de carros. Então, isso é importante para que possamos fazer isso. A própria comunicação, a própria forma de entender os sinais, quer eles sejam de trânsito, quer outros. Por exemplo, também existem variadíssimos produtos, como sabem, que têm sinais que são conhecidos no mundo inteiro os seus significados, nomeadamente alguns significados de perigo que possam ter a ver com a utilização de determinado produto, são conhecidos pelo mundo inteiro. Também, como dizia, o facto de isto existir e por exemplo, os parafusos, um M10 ser igual em todo o mundo, isso facilita-nos aqui a possibilidade de eu poder trabalhar com um fornecedor que tanto pode ser português como pode ser alemão, porque do ponto de vista das matérias-primas, dos componentes, existem normas que regulam as suas características, regulam a sua forma. Então eu posso, de alguma forma, lidar com fornecedores de diferentes sítios, tal como o facto de estar definido nos reduz aqui muito, não só a probabilidade de erro, mas também o tempo de realização das diferentes atividades, dos diferentes produtos e dos diferentes serviços. Então, isso facilita o entendimento entre as pessoas, entre os países, entre as empresas. Logo, permite também a realização de mais contratos, a realização de novos acordos entre os diferentes países. Estas são algumas das vantagens da existência das normas. Algumas, seria muito difícil enumerá-las todas, mas de facto as normas têm um potencial muito interessante para ajudar a sociedade e é por isso que é muito gratificante poder trabalhar com elas, poder conhecê-las. Elas são um mundo e é quase impossível ter noção delas todas, mas
mas podemos escolher as nossas áreas e decidir o que é que queremos conhecer com maior profundidade. Como sabem, eu trabalho essencialmente com as da área da qualidade, mas isto é um... Então, os organismos de normalização, como dizia, serão imensos, mas há dois que são muito conhecidos internacionalmente, que é a ISO, da qual nós iremos falar muito ao longo deste curso e, na verdade, em quase todos os cursos que eu faço, porque eu trabalho essencialmente com a ISO 9001, por isso a ISO é um dos maiores organismos de normalização do mundo. Já falarei um pouco da história dela, mas teve aqui um motivo para a sua criação bastante interessante e já partilharei isso consigo um pouco mais à frente. Também, para além da ISO, a Comissão Eletrotécnica Internacional é um outro organismo que é muito conhecido internacionalmente e que tem aqui uma relevância que vale a pena salientar e dar a conhecer. Para além disso, a nível europeu, temos aqui 3 organismos também importantes que gostaria de referenciar. Não quer dizer que não existam outros organismos internacionais com muita relevância, que não existam outros organismos europeus com muita relevância. Mas estes, de facto, são muito conhecidos, são muito referidos nas próprias normas da ISO, até porque muitas vezes já há aqui alguns trabalhos com alguma ligação entre si e por isso achei pertinente falar deles. Então dizia que a nível europeu gostava de salientar o Comitê Europeu de Normalização, o Comitê Europeu de Normalização Eletrotécnica e o Instituto Europeu de Telecomunicações. São 3 organismos também com muita relevância na área da normalização. Em Portugal, o organismo que faz aqui o ponto com estes e que de alguma forma é quem regula estes temas em Portugal é o Instituto Português da Qualidade. Se nós quisermos saber alguma coisa sobre normalização, podemos nos dirigir lá está no âmbito da qualidade e como esta é a minha área, foi este que eu escolhi referir aqui, por isso é com eles que poderemos contactar através do seu site, por exemplo, que deixo aqui disponível. É uma boa forma para podermos saber mais coisas sobre esta temática. Então, como é que são elaboradas as normas? Obviamente que seria muito difícil estarmos aqui a dar detalhes da elaboração propriamente dita. Por isso a pergunta que coloquei não está propriamente bem colocada. Não é tanto como são elaboradas as normas, mas quais são os princípios que estão por trás da elaboração das normas. Há um conjunto de princípios que orientam a sua criação, a sua elaboração, que são estes que partilho convosco aqui. Um deles é a transparência. De facto, o que se pretende é que a forma como nós elaboramos as normas e o resultado da sua aplicação seja promotor da transparência, não só na forma como as criamos, mas também com um objetivo final também nesse sentido. O outro princípio é a questão da abertura e da paridade. Por isso é que é desejável que existam vários setores de atividades representados nas comissões técnicas que estudam as normas. Quanto mais representatividade houver, maior é a possibilidade de o resultado final ser consensual e também ser imparcial. Por isso é que estes também são aqui alguns princípios relacionados com isso. O outro é a coerência, bem como o facto de efetivamente as normas que nós criamos serem relevantes para a sociedade e até também para o desenvolvimento sustentável do mundo. Então, estes são os princípios que estão por trás da criação das normas.
normalmente elas são criadas através de comissões técnicas, também conhecidas por comissões técnicas de normalização, e como dizia, quanto mais representantes tiverem, maior será a probabilidade de nós criarmos uma norma que representa todos e por isso obtenha um consenso e facilita a sua aplicação no mundo. Nas comissões técnicas podem estar as mais variadas atividades, desde as universidades às entidades certificadoras, a peritos especialistas de determinadas áreas, a microempresas, a administração pública, os sindicatos, associações, consumidores. Quanto maior a representatividade, maior é a possibilidade de conseguirmos resultados positivos. Estas comissões técnicas trabalham em regime por pessoas que se propõem, por pessoas singulares ou em representação de determinado setor de atividade. Claro que é interessante que possa ser através da representação de determinado setor de atividade, mas às vezes também existem, por acaso o meu caso, profissionais liberais que, enquanto profissionais liberais, também pretendem representar não só os consumidores, como o setor de atividade onde trabalham. E pode ser interessante também poderem participar. Todo este trabalho é feito em regime de voluntariado, por isso nós trabalhamos neste regime que também é interessante. Se queremos de alguma forma acrescentar alguma coisa ao mundo onde vivemos, onde passamos a nossa vida, e como dizia, independentemente disso, também nos permite trazer aqui algum conhecimento do que está a ser partilhado, do que está a ser discutido. Implica trabalho, sim, mas é interessante podermos colaborar. Então são estas comissões que, como dizia, estudam normas, publicam, revêem, fazem toda a análise necessária para que estas normas possam existir e possam ajudar a regular o mundo. Então, dentro desta questão da normalização, como partilhava convosco, existe uma organização que é muito especial. Pelo menos para mim ela é muito especial, que é a ISO. Então, quem é a ISO? Se calhar vamos começar um pouco antes. Então, por que é que ela se chama ISO? Bem, a ISO é uma organização internacional, como o próprio nome diz, que tem já alguns anos. Ela surgiu em 1946, mais propriamente a sua formalização foi em 1947, não interessa, foi no pós-Segunda Guerra. E esta organização surgiu porque surgiu porque um conjunto de países sentiram a necessidade, ou os representantes de um conjunto de países sentiram esta necessidade que já falámos. Sentiram a necessidade de colocar o mundo inteiro a falar a mesma língua no que toca a normas. Com este objetivo, que já partilhámos também, que é assegurar que existe uma maior comunicação, uma maior compreensão entre os países, entre as empresas, entre as pessoas, e por isso podemos contribuir para resolver os problemas existentes ou potenciais do mundo e, de alguma forma, para tornar um mundo melhor. Então, pensou-se em escolher um nome para esta organização e o objetivo era que este nome pudesse significar isto mesmo, significar que trabalhava neste sentido de assegurar que temos normas iguais, standard, que são reconhecidas dentro de todos os países que forem aderentes desta organização, que a esta altura são quase todos os países do mundo. Então escolheram uma palavra, um anacrónimo grego, isos, que significa igual, standard, uniforme. E foi por isso que ela passou a chamar-se ISO. Ela não se chama ISO porque são as iniciais do nome da organização. Isso é um equívoco. Se fosse assim, ela teria nomes diferentes em diferentes países, consoante a tradução. E exatamente para evitar isso, escolheram este nome, esta palavra. Acho que é uma escolha interessante e curiosa. Já lá vão alguns anos que esta organização foi criada com este objetivo.
Então, como dizia, a ISO é de facto um dos maiores organismos de normalização do mundo inteiro. É uma organização que está associada a quase todos os organismos de normalização nacionais, de uma boa parte dos países, reúne especialistas de todas as áreas para poderem trabalhar e encontrar as melhores soluções e trabalha, como também já tinha dito, no regime de voluntariado. É um trabalho interessantíssimo que nos faz sentir também que fazemos parte deste grande desafio global que é tornar o mundo mais seguro. A família 9000, que é aquela com quem eu trabalho mais e que se refere aos sistemas de gestão da qualidade, foi criada em 1987, ou surgiu pela primeira vez de uma forma mais oficial em 1987, e a norma da área da qualidade, nomeadamente a norma de requisitos, a ISO 9001, continua ainda a ser a mais disseminada no mundo inteiro. Embora a ISO, nesta altura, tenha mais de 20.000 normas publicadas. Efetivamente, é um número muito significativo. Ela tenta responder a todas as necessidades que vão surgindo e, por isso, enfim, vão surgindo e crescendo necessidades por esse mundo fora e vão sendo criadas normas novas. É também interessante poder conhecer qual é a visão, a missão e os objetivos fundamentais desta grande organização, que já foi criada com um objetivo bastante nobre, como podemos observar, mas se observarmos a visão, a missão e os objetivos que hoje ela continua a ter, é muito interessante. Por exemplo, a visão da ISO é tornar as nossas vidas mais fáceis, mais seguras e melhores. É tão interessante observar esta visão. Nós todos temos a ideia que as normas são uma coisa chata. Mesmo quem trabalha com elas pode dizer, como eu digo muitas vezes, que elas são muito interessantes e tento sempre encontrar uma forma de as tornar mais leves, o mais leve possível, nomeadamente usando aqui algum lúdico e alguma ligação à nossa vida real. Mas a verdade é que a maioria das pessoas à nossa volta acha que isso das normas é uma coisa burocrática e que até serve para muito pouco. Mas é este o objetivo final. O que seria de nós se, por exemplo, não existissem normas sobre as regras de trânsito ou até sobre os tamanhos da roupa? Claro que não estou a falar da ISO só em particular, mas a ISO em particular tem esta visão de que o nosso trabalho enquanto organismo e o trabalho dos seus voluntários serve para tornar o mundo e a vida das pessoas que o habitam mais fácil, mais seguro e melhor. E é por isso que a sua missão, efetivamente, é juntar pessoas, ou através de... A missão não é propriamente juntar pessoas, é através destas pessoas que junta e que fazem parte dos organismos de normalização pelo mundo fora, estas pessoas, ao juntarem-se, criam consenso. É o objetivo fundamental, a missão fundamental da organização é assegurar a criação de consenso para dar respostas a desafios globais. E é por isso que este trabalho nos permite, de alguma forma, impulsionar o crescimento económico, a inclusão, a equidade e, de alguma forma, como diz na sua visão, melhorar o mundo. Não diz assim, mas diz melhorar a vida das pessoas. Dito de outra forma, melhorar o mundo. É de facto uma visão e uma missão na qual eu me revejo totalmente. Pertencendo a uma comissão técnica, também convém que me reveja. E, neste momento, tem 3 grandes objetivos a ISO. Um deles é assegurar que os padrões, as normas, os estándares que vão sendo criados possam ser usados em todos os locais. Penso que este objetivo interessante está no bom caminho e que estes padrões, que estes estándares
possam responder às necessidades globais, ouvindo todas as vozes. É outro grande objetivo. Por isso é que é muito interessante que as comissões técnicas possam ter pessoas de diferentes setores de atividade para poderem representar, de facto, todas as vozes. Então, é muito interessante podermos ter aqui o máximo de participação possível. Então, como dizia, dentro desta ISO existem um conjunto de técnicos a trabalhar para criar normas e um dos grupos de normas ou séries de normas mais conhecido, como já falámos, são as normas da série 9000. Ou seja, as referentes aos sistemas de gestão da qualidade. E gostava já de vos apresentar quais são as 3 principais normas da série 9000. Então, as 3 principais normas da série 9000 são a 9000, a 9001 e a 9004. A ISO 9000, a 9001 e a 9004. Ou, se quisermos dizer isto, já referindo a tradução portuguesa, há de ser a NPAN ISO 9000, a NPAN ISO 9001, a NPAN ISO 9004. Podem ver a diferença aqui, porque na 9004 coloquei propositadamente com a NPAN e nas outras coloquei simplesmente como ISO. Na prática, quando nos estamos a referir à ISO 9001, estamos-nos a referir à norma original emitida pela ISO. Quando nos estamos a referir à NPAN ISO 9001, para falarmos da mesma, estaríamos a referir-nos à norma já traduzida para português e também já traduzida como norma europeia. Poderemos nos referir a elas das duas formas. Aqui a questão é a questão das datas, por acaso na 9000 e na 9001, a publicação pela ISO foi em 2015 e a publicação em Portugal com a respectiva tradução também foi em 2015, com diferença de um mês aproximadamente. Então, o que é que está em cada uma delas? O que é que podemos encontrar em cada uma delas? Na ISO 9000, eu até lhe costumo chamar o dicionário, porque esta norma contém as definições, os conceitos e o vocabulário associado à área da qualidade. Para que todos nos possamos entender, nós que trabalhamos nesta área, as empresas que querem ter sistemas implementados e que os querem certificar, devem ter uma linguagem que é conhecida de todos os que a implementam e que trabalham com ela. Essa linguagem está na ISO 9001. Por isso lhe chamo o dicionário. É muito importante podermos conhecer. E criei mesmo um curso recentemente que tem como principal objetivo falar um pouco de conceitos que são essenciais para depois podermos implementar um sistema de gestão da qualidade. A NPAN ISO 9001 ou ISO 9001, Sistemas de Gestão da Qualidade de Requisitos, é a norma, como o próprio nome diz, que tem todos os requisitos que uma organização precisa implementar se quiser certificar um sistema de gestão da qualidade. Esta é a única destas 3 normas que é certificável e por isso as organizações podem conhecê-la primeiro, olhar para ela, identificar o que é que são as exigências, implementá-las nas suas organizações e depois, se quiserem, podem também pedir uma certificação. Já falaremos um pouco também do que é isso da certificação. E por último, temos dentro destas normas da série 9000, uma norma que é a ISO 9004, ou dito em português, com a tradução portuguesa, e a NPAN ISO 9004 de 2019. Se estivermos a falar da ISO, ela é de 2018, porque ela foi publicada pela ISO em 2018 e só foi traduzida para português em 2019. Esta diferença de datas comentava convosco. Então, esta norma o que é? É uma norma de linhas de orientação, como diz o título, para atingir o sucesso sustentado. Vou dizer de outra forma, é uma norma que tem exigências mais abrangentes do que a ISO 9001. E por isso, como tem exigências mais abrangentes, muitas organizações usam-nas para melhorar alguns dos temas da 9001 e para os implementar de uma forma mais efetiva nas suas organizações.
Existem até algumas organizações que utilizam esta norma para fazerem uma preparação para mais tarde se candidatarem aos prémios Excelência e é de facto um bom referencial para ponto de partida. Estas normas, as normas da série 9000, são, como disse, as fundamentais no âmbito dos sistemas de gestão da qualidade. Embora, por exemplo, a ISO 9001, num dos seus anexos, refere mais um conjunto de normas, de linhas de orientação, que faz todo o sentido conhecermos se quisermos trabalhar nesta área. Mas as fundamentais e as conhecidas como sendo a série de normas da área da qualidade são estas três. Queria também aproveitar para partilhar que desde 2015 a ISO entendeu que poderia facilitar a vida das pessoas que trabalham com sistemas de gestão, criar uma estrutura única para as normas de sistemas de gestão. Porque até o que acontecia é que as normas de sistemas de gestão tinham estruturas diferentes consoante as comissões técnicas que com elas trabalhavam. E às vezes até alguma terminologia ligeiramente diferente, embora sendo a mesma palavra, mas com algumas redações ligeiramente diferentes e depois, em consequência, com algumas interpretações no terreno ligeiramente diferentes. Então, a ISO entendeu, especialmente para as empresas que criam sistemas integrados, ou seja, mais do que um sistema de gestão implementado ao mesmo tempo, decidiu criar uma estrutura única para facilitar a vida das organizações. Hoje, esta estrutura é adaptada então a tudo o que são normas de sistemas de gestão. Todas as normas de sistemas de gestão têm a mesma estrutura. Para além de terem a mesma estrutura, tem um texto que foi chamado de texto de alto nível também muito idêntico e alguma terminologia que também é comum. Na prática, o que isto quer dizer é que quando pegamos na estrutura da norma, a secção 5 é a liderança em todas as normas de sistemas de gestão. Isto, se eu quiser implementar um sistema de gestão da qualidade e um sistema de gestão ambiental, tendo normas que têm a mesma estrutura e a mesma terminologia, a minha vida fica facilitada. Foi este o objetivo fundamental da criação desta estrutura de alto nível e penso que é uma ação bastante interessante que nos permite aqui ter uma simplicidade muito maior na implementação de sistemas integrados. Penso que também é do seu conhecimento que ao dia de hoje uma boa parte das empresas implementam um sistema de gestão da qualidade, mas não se ficam por aqui. Também implementam um sistema de gestão ambiental, da responsabilidade social, enfim, os outros sistemas de gestão também estão a ganhar terreno e estão a ser implementados cada vez com mais frequência. E apresentadas que estão normas da série 9000, nesta aula vamos ficar por aqui. Já falámos um pouco da normalização, da sua importância, da missão da ISO e da sua criação. Para temas introdutórios, penso que já seja uma boa aprendizagem. Vou-lhe propor que possa realizar o exercício que se segue para consolidar os conhecimentos e vemo-nos na próxima aula. Até breve. Bom trabalho!